Oi pessoas, boa noite a todos. Nós vamos dar início a uma série de videoaulas em que nós vamos resolver as questões da prova do IFAL dos exames anteriores, né, até o do exame do ano passado, no caso o de 2013. Nós vamos começar com 2007, aí 2008 na sequência, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Todas as questões, sejam elas mais fáceis, sejam elas mais difíceis. E nesse meio tempo nós vamos dar macetes, dicas de como você resolver as questões mais rápido, né? Então, começando aqui pela questão 24 do ano de 2007, a questão fala assim, ó: a soma das raízes da equação 3x menos 1 multiplicado por 3x mais 7 igual a zero. Ah, sou eu aqui, esse bicho feio. Tá aqui as alternativas, né? Bem, a resolução dessa questão é considerada uma questão fácil, é uma questão que envolve equação do segundo grau, apesar de aparentemente a variável não estar elevada ao quadrado, mas com o desenvolver dela, com o desenrolar, a gente vai ver que ela vai acabar se tornando uma equação de segundo grau, né? Indo aqui para a resolução, por ser multiplicação, então muito cuidado se não aparece sinal, não é erro de grafia, é multiplicação. Então o ideal é que você pegue todos os elementos desse lado e multiplique por todos os elementos desse lado, sem faltar nenhum. Isso é uma propriedade chamada de distributiva. Distributiva. Todos os elementos, repetindo, tem que ser multiplicados por todos os elementos do outro lado. Vou fazer de forma mais clara e mais devagar possível, certo? Então, dando continuidade aqui, ó, como eu havia falado, esse primeiro termo tem que ser multiplicado pelos dois do outro lado, 1 a 1. Então, primeiro eu multiplico esse 3x por esse 3x, depois o mesmo 3x pelo 7. Posteriormente, eu vou fazer a mesma coisa com o menos 1. Vou multiplicar esse menos 1 pelo 3x e esse mesmo menos 1 pelo 7. Né? Quando a gente fizer essa multiplicação, ó, a gente vai ter o seguinte resultado. Deixa eu fazer devagarzinho para vocês. Pare, se ligue. E muito cuidado no sinal de menos. Muito cuidado no sinal de menos. É ele que faz com que a gente erre uma boa parte das questões. Então, ó, vamos lá, devagar. 3 vezes 3, 9. Está aqui o 9. X vezes x, x ao quadrado. O próximo, 3x vezes 7, 21x. Vê que eu nem me incomodei com o sinal, que é tudo positivo. O sinal de menos, o sinal negativo, é que a gente tem que tomar um cuidado maior. Agora o próximo, menos 1, ó, sinal de menos, opa, cuidado com esse cara aqui, viu? Menos com mais é menos, se não aparece sinal ele é positivo, se ele é positivo, o sinal dele é mais. Então, menos com mais, menos, 1 vezes 3x, 3x. O próximo, menos com mais é menos, 1 vezes 7, 7, e repetir essa parte de cá que está fora da multiplicação. Cuidado ao multiplicar, essa não, que essa é pequenininha, só tem dois termos de um lado e dois termos do outro, mas se fosse maior, você teria que tomar um cuidado. Uma dica para você saber se de repente você não esqueceu de multiplicar por alguém, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Aqui tem quantos termos? 2. Ó, 1, 2. E aqui tem quantos termos? 2 também. 1, 2. Então você pode fazer assim, ó. 2 termos vezes 2 termos. Isso me dá um total de 4 termos. Então tá correto, ó. 1, 2, 3 aqui, 4 termos. Então isso mostra que eu não esqueci de multiplicar ninguém.
Cuidado nos detalhes básicos, cuidado. Mas observa ainda que esse termo aqui é semelhante a esse. Os termos semelhantes, ele tem a parte literal, parte da variável, parte da letra, iguais. Então, vê que esse x igual a esse x. Então, eu posso reduzi-los. Posso reduzir ainda esses dois termos. Quando eu faço isso, ó, 9x2, não tem ninguém igual a x2. Aqui, ó, não tem ninguém. Então, eu repito, 9x2. 21x com menos 3, 18x. E o 7? Eu repito também, ó, ele aqui. Vê que o que eu falei lá no início, ela se tornou uma equação do segundo grau. Mas lembre que a questão ela quer apenas a soma das raízes. Então a primeira ideia que vem é você resolver, usar a fórmula de delta, usar a fórmula de Bhaskara e resolver ela todinha, achar as raízes e depois somar. Bem, isso seria uma ideia. O resultado, você chega até lá, porém um pouco mais longo. Se você está por dentro da relação de Girard, que é a relação entre os coeficientes de uma equação e as suas raízes, você pode fazer isso rapidinho. Rapidinho. É isso aí, rapidinho. Ó, essa relação, ela fala da soma das raízes, que é menos b sobre a, e fala ainda, que não é o nosso caso, mas quando for necessário você já sabe, fala do produto das raízes, que é c sobre a. Aí, para quem não está muito ligado em equação de segundo grau, pode estar pensando assim: oxe, de onde eu tiro o b? De onde eu tiro o a? E o c? Vem de onde? Esses caras são os coeficientes da raiz. Perdão, são os coeficientes da equação. Coeficientes esses, ó, que a gente observa aqui. Tá vendo aqui? O a é o valor que acompanha o x ao quadrado, é o coeficiente de x ao quadrado. O b é o valor que acompanha o x. E o c é o que a gente chama de termo independente. É o termo que não tem a variável x. No nosso caso, ó, a gente for fazer a comparação, o a seria igual a 9, o b seria 18 e o c seria o menos 7, com sinal e tudo. Essa aqui é a forma reduzida, forma geral, da equação de segundo grau. Sabendo isso aqui, ó, e fazendo as comparações, você tem como saber quem é o b, quem é o a e quem é o c. Então não precisa encontrar as raízes. Não precisa, se eu quero só a soma, não precisa usar delta, não precisa usar Bhaskara. Se você usar, o resultado sai, você consegue acertar a questão. Porém, aqui sai muito mais rápido. Se lembrar desses detalhes aqui, ó, o resultado sai muito mais rápido. Ó, acompanhe. Já que a gente quer a soma, já que a questão está pedindo apenas a soma das raízes, então a gente tem que a soma é menos b sobre a. E na nossa comparação, o b vale 18. Mas cuidado com o sinal de menos, ó. Da relação de Girard, o sinal de menos tem o b. Perdão, o b tem sinal de menos. Já na nossa equação ele é positivo. Então, mais com menos é menos. 18. Olha aqui embaixo. E o a, por sua vez, ó, o a é o valor que acompanha x ao quadrado, que no nosso caso vale 9. Olha aqui embaixo. E como toda fração é uma divisão, a gente pode dividir 18 por 9, que daria menos 2. Ó, toda fração é divisão. Então, menos com mais, se não tem sinal é positivo, dá menos. Então, segundo as nossas alternativas, a resposta certa seria a letra C. Questão resolvida. Como eu disse, essa é uma questão fácil, mas cuidado nos detalhes. Cuidado, quem ainda não tá
não está habituado com a equação de segundo grau, toma cuidado. Onde você mais erra é onde aparece o sinalzinho de menos. Então, cuidado no sinal. Pois é, gente. Essa foi a nossa videoaula número 1 sobre a resolução de questões de provas anteriores do IFAL. O IFAL é o Instituto Federal de Alagoas, certo? E se quiser acompanhar as outras resoluções de questões, as outras videoaulas, é só acessar o blog do Calvinho, que é titiocalvinho.blogspot.com, ou então o nosso canal no YouTube, que é o Matemática Sem Treta. Bem, eu sou o Calvinho, até a próxima e que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre.